Lupe, vamos lá. Renato, boa noite. Primeira pergunta de Aline Nastari, do Facebook. Renato, a decisão do Robinho bater o pênalti foi sua? Chamou atenção, já que Diego Souza vinha sendo batedor. O retrospecto do Grêmio em pênalti chama atenção. Dos 9 batidos nessa temporada, desperdiçou 5. A que você atribui esse número? Fatalidade, né? Porque treinar a gente treina e não são poucos pênaltis que a gente treina no dia a dia. A gente não espera para treinar no momento que uma competição pode ser decidida por pênaltis. Todos os dias após os treinamentos, 8, 10 jogadores treinam. A decisão é sempre do treinador para ver quem vai bater. A decisão tinha sido dada na pré-eleição ainda, que hoje quem bateria seria o Robinho, um jogador que bate bem, tem treinado bem, teve a infelicidade de errar, mas eu vejo que o que eu vejo são os jogadores que treinam no dia a dia e o designo o batedor. Então hoje era o Robinho, como falei, infelizmente ele errou. O Diego só não bateu o primeiro porque no outro jogo o Diego havia errado e de repente a parte psicológica nessas horas é muito importante. Se o jogo já tivesse decidido, o Diego bateria de novo. Como não estava, se batesse e errasse de novo, a pergunta seria o contrário, por que o Diego bateu de novo? Então a responsabilidade toda é minha, eu sou treinador, eu decidi. Infelizmente o Robinho perdeu, depois o Diego foi lá e bateu bem. Agora uma pergunta de Matheus Schenck, do SBT. Renato, hoje foi o 7º jogo de Robinho como titular no Grêmio. O que falta para que ele renda o que você espera? O Robinho é um jogador que chegou, estava muito tempo parado, a gente tem dado todo o tratamento especial para ele, para que ele comece em algumas partidas, outras não, justamente para readquirir aquele ritmo de jogo necessário, já que ele ficou muito tempo parado. E ele vem treinando normalmente com o grupo, tanto a parte física como a parte técnica. As oportunidades têm sido dadas, mas daqui a pouco tenho certeza que ele readquire aquele 100% dele e é um jogador importante para a gente. Pergunta agora Gustavo Berton, do grupo Disney Fox ESPN. Renato, por que o Grêmio não tem conseguido se impor perante aos adversários e imprimir o seu ritmo de jogo? Hoje talvez até concorde, mas eu não concordo assim da maneira que foi colocada a pergunta, porque parece que todos os jogos assim não tem sido não. Hoje realmente o Grêmio não esteve bem. Por outro lado é difícil, né? Você toda hora tem 4, 5 jogadores diferentes em campo, então aquilo que eu sempre falo, o entrosamento não é o mesmo. A gente sabe que a gente precisa melhorar. Qual o time que não precisa melhorar? Qual o time que está destoando hoje no Brasil? Flamengo. Então, todo mundo precisa melhorar. Não seria o Grêmio que, com todos os problemas que a gente vem vivendo, de Covid, de muitos jogadores no departamento médico, a cada partida uma escalação de 4, 5 jogadores diferentes, um esquema diferente. Mas a responsabilidade toda é minha. Eu acho que o mais importante de tudo, concordo, o Grêmio hoje principalmente não fez uma boa partida, mas nós conseguimos o nosso objetivo. O objetivo do Grêmio era ficar em primeiro lugar no grupo. O Grêmio ficou em primeiro lugar no grupo. Então, esse era o nosso objetivo. Não adianta você jogar bem todas as partidas e, de repente, ficar em segundo ou não classificar. Então, o Grêmio hoje não foi o Grêmio, mas eu acho que o mais importante de tudo é que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era o primeiro lugar na classificação. Renato, agora pergunta Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Os problemas do Grêmio nesta temporada não passam pela falta de um meia de criação? Com Jean-Pierre fora por mais 2 semanas, um jogador para esta função já não deveria ter sido contratado? Eu tenho cobrado bastante isso por parte da diretoria, tenho conversado com eles, tenho conversado com o presidente, da mesma forma que eu falei para você do atacante, que a gente vinha trocando ideias, que a gente estava procurando, não adianta a gente trazer por trazer. Então a gente trouxe praticamente o Churin, que é um jogador que vai nos ajudar bastante. E a gente está atrás do meio sim, até porque hoje mesmo estava falando para o presidente, é difícil, né? Todos os jogos você tem que improvisar um jogador ali, principalmente num local onde precisa um jogador de criação. Infelizmente o Jean-Pierre vem tendo alguns problemas de lesão, teve o problema da Covid, e a gente não tem aquele meia que a gente quer. Mas a gente tem trocado ideias, a gente tem visto alguns jogadores aí, como aconteceu no centroavante com o Churin, quem sabe a gente encontre esse meia. Basicamente nós encontramos o meia. Agora é saber se eles vão se acertar financeiramente. Pergunta agora Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.
Renato, mesmo com outras opções, por que a escolha por Orejuela na frente no jogo de hoje? Rodar o grupo hoje praticamente era um jogo que eu poderia observar 2, 3 jogadores, não que o jogo não fosse importante, o jogo era bastante importante. Testei com uma formação, infelizmente nós não fomos bem, e eu volto a repetir, a responsabilidade é toda do treinador, é toda minha. Eu vi que não deu certo da maneira que eu tentei colocar a equipe no primeiro tempo, a gente esteve muito abaixo daquilo que o Grêmio pode oferecer. Corrigi no intervalo do jogo, o Grêmio no início do segundo tempo foi outro, criamos algumas oportunidades, tivemos a grande chance no pênalti, infelizmente desperdiçamos e do pênalti no contra-ataque tomamos o gol contra do Kahneman. A equipe ficou um pouquinho abatida devido ao gol, mas soube reagir de uma forma ou de outra, acima de tudo com muita vontade, né? E conseguimos chegar no finalzinho do jogo, conseguimos um gol de empate, e isso fez com que a gente fosse a 11 pontos. Independente do nosso resultado, que nós ficaríamos com o primeiro lugar, mas acho que o mais importante de tudo não foi ter perdido o jogo em casa na Libertadores, até porque Libertadores é sempre difícil, seja dentro, seja fora. Mas eu volto a repetir, a responsabilidade toda é minha, não conseguimos impor do jeito que eu queria no jogo de hoje, mas também eu ressalto que o mais importante de tudo na Libertadores, em primeiro lugar, conseguir a classificação, que o Grêmio conseguiu. Em segundo lugar, o mais importante, ficar em primeiro lugar na chave. Nós conseguimos. Então, nós fizemos 6 jogos muito difíceis, e perdemos apenas um. E conseguimos a classificação em primeiro lugar, que esse era o objetivo do clube. Paula Menezes, da RBS TV, pergunta: Renato, quais erros o Grêmio cometeu hoje e não pode mais cometer agora na fase de mata-mata? Erros todo mundo comete, é normal no futebol, não é só o Grêmio não, mas é aquilo que eu falo, eu vi, não gostei de algumas coisas que aconteceram, ou de alguns erros que nós cometemos, mas isso é um papo para eu corrigir com o meu grupo no vídeo, dentro de 4 paredes. Não adianta ficar aqui em público falar onde que nós erramos. Onde nós erramos eu já sei. Então é com o meu grupo que eu vou procurar corrigir isso. Muito obrigado. Encerramos as coletivas de imprensa da partida Grêmio América de Cali pela Conmebol Libertadores. Tá certo. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Feito, rapaziada. 00:20, senhoras e senhores. Renato acaba de oficializar, o Grêmio tem um novo centroavante e ele se chama Diego Churin. Primeiras avaliações aí, César Weiler, Correa, o Gui, mas primeiro o César, né? Que o Gui também tá fazendo a correria das redes sociais. Diego Churin é o novo centroavante do Grêmio, César Weiler. 3 assuntos pra agora, né? 3 assuntos. Entrevista do